Olá, eu sou o Edson Roberto e este é o canal Meu Sítio. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo muito legal com duas mulheres aqui e a gente vai falar de um assunto muito importante que é, além obviamente da posição da mulher na sociedade, como que elas estão se virando hoje, como que elas estão se cuidando hoje, né? Vamos falar um pouquinho de saúde, vamos falar um pouquinho de condição física. E eu trouxe aqui no canal Meu Sítio, duas pessoas muito especiais. Elas são proprietárias de uma academia que é exclusivamente feita para mulheres aqui. Vocês viram que no início do vídeo a gente passou o vídeo dessa academia, então se você mulher tiver interesse em procurar, pode deixar recado aqui pra gente, ou então pega ali o contato do telefone, entra em contato com a academia, vai ter um momento só teu, num ambiente só feito para vocês, mulheres, né? E é importante. Eu vou conversar com a Vandressa e com a Laiane, que são as duas proprietárias da academia. Entre elas, a gente vai começar esse vídeo pedindo para elas se apresentarem, né? Para elas falarem sobre elas. E aí a gente vai dar então sequência e vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Vandressa, quem é a Vandressa? O que é que ela faz? O que é que ela deixa de fazer? De onde é que ela veio, né? Eu já vou perguntar isso porque já estou sabendo que vieram de longe. Fala um pouquinho, Vandressa, pra gente. Obrigada, Edson. Obrigada, é um prazer de estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Vandressa, né? O nome Vandressa, diferença, né? isso. Diferente, né? Diferente. Vandressa com T. Sou de Curitiba, né? Nasci aqui, tenho 40 anos. Sou formada em Educação Física, amante do esporte, né, do esporte como um todo. Né, hoje somos proprietários da academia Entre Elas, a gente se divide entre a academia, a vida de empresária e também a paixão pelo futebol. Sempre jogamos, eu, né, joguei futebol, depois a Laiana vai falar um pouquinho dela, né, nasci, cresci jogando futebol e me formei em Educação Física e também, né, me divido nessa função entre treinadora de futebol profissional, né, fui jogadora, né, há muito tempo e depois, né, contando minha idade, né, 40 anos, né, já parei e aí acabei indo para essa área me capacitando, né, passei por alguns clubes, né, comecei aqui no Paraná Clube, trabalhando com gestão, supervisão, até chegar na base do Paraná Clube e futebol profissional. Depois migrei, né, para o Atlético Paranaense, me tornei a primeira treinadora da primeira equipe profissional do Atlético Paranaense. E posteriormente fui pro Atlético Mineiro, saí de Curitiba um pouquinho, fui pro Atlético Mineiro. Posteriormente fui pro Cruzeiro, fui auxiliar do Cruzeiro e agora recentemente estava numa experiência também na Itália, trabalhando com futebol, iniciação, nas escolas de Valência e enfim, esse é um pouquinho da Vandressa. A Laiana sempre foi apaixonada por futebol. Não só futebol, mas de uma forma geral, todas as modalidades. Mas o futebol foi onde acendeu mais meu coração, né? Então, desde pequena, eu comecei a treinar com os meninos e sempre tive o sonho de ser jogadora de futebol, né? Sim. Porém, faz alguns anos, né, não tinha esse incentivo ainda ao esporte, né? Não ao esporte, ao futebol feminino específico. Então, eu escolhi a educação física para estar mais pertinho do meu sonho, né? E daí, por conhecer a Van, né, fui estagiária dela no Paraná Clube e outras também dela me incentivou para ir para a academia Entre Elas, né. E então eu vi muito o meu sonho entregue nas meninas, né, as nossas alunas hoje. Então eu falo assim, vocês são minhas atletas, né, compartilhando o que o esporte trouxe para mim, eu queria que elas sentissem isso também. Mas depois de um tempo eu tive que me afastar, porque eu fui realizar aquele meu sonho que eu tinha antigamente, que era ser jogadora. Joguei no Atlético Paranaense aqui também, mas tive portas para jogar no futsal da Itália, né? Então eu fiquei 3 anos lá. Recentemente eu voltei, né? Então a gente está dedicando a academia agora, neste momento. Eu gostaria de saber de vocês, agora após a apresentação, como é que foi a ideia de vocês de começar uma academia e como é que foi pensar numa academia só para mulheres? Da onde que partiu essa ideia? Obviamente eu quero saber de vocês, importante isso, se houve algum acontecimento específico que fez com que vocês pensassem numa academia só para mulheres. Eu sempre gostei de empreender, né? Sempre tive esse faro de empreender, desde muito nova, na faculdade eu já pensava em abrir um negócio. Só que como eu, né, muito apaixonada pelo futebol, sempre imaginei que eu fosse abrir alguma coisa ou ter algum negócio relacionado ao futebol. Sim. E o tempo foi passando, né, fui me formando e aí fui trabalhando em algumas academias.
e me contrataram para trabalhar numa academia de mulheres, inclusive entre Sítio Cercado e Pinheirinho. E eu fui trabalhar nessa academia um tempo, só que ela era gerenciada por uma pessoa que não era da área de educação física, era uma outra área. E ali eu vi uma oportunidade, eu vi o quanto as mulheres precisavam de um espaço, o quanto elas buscavam um lugar mais acolhedor, onde elas tivessem atenção. E eu falei assim, poxa, é uma grande ideia. E aí comecei a estudar, foram 6 meses estudando, viajando, indo para cursos, né, contratando um consultor para montar um modelo de negócio, para ver se fazia sentido, né? Porque a gente ia pegar a academia e a gente ia subnichar ela para o nicho feminino. Sim. E aí fui estruturando, montamos um modelo de negócio, buscando, né, um local, e aí veio a ideia de desenvolver não só uma academia feminina, mas assim, uma academia que fosse diferente, não fosse aquele... Eu entrasse na academia e o instrutor talvez não me dê muita atenção, aquela onde um ambiente mais masculinizado, onde os homens só pegam peso, um ambiente mais próximo. Então a gente tem uma academia, foi desenvolvida uma metodologia também, para que elas conseguissem ter os resultados delas e que elas tivessem um ambiente acolhedor, né? Um ambiente totalmente diferente, né? E aí que surgiu, entre elas, aí que surgiu o início de fazer. Foi de um local que me chamou, que eu vi uma oportunidade, mas a gente também queria fazer uma metodologia diferente, não fosse alguma coisa... Porque nós mulheres, a gente não gosta de nada muito maçante, tem que estar alguma coisa de movimento, tem que ter uma coisa mais otimizada, otimizar o tempo. E aí a gente construiu uma metodologia, a gente construiu toda essa ideia para montar entre elas. E obviamente que a Laiana faz parte disso desde o início, né, Laiana? Na verdade eu iniciei sendo estagiária. E depois de um período, como ela se dividia, né, também no clube, eu comecei a dar um suporte grande, né, maior para ela. E daí foi onde a gente iniciou uma sociedade aí. A história da Laiana foi muito engraçada. Eu conheci a Laiana quando ela tinha 15 anos, Sets. E eu era treinadora de futebol, né, de um clube aqui, Novo Mundo. Sim. E a Laiana, né, uma menininha ali, né, adolescente, amando jogar futebol, mas com muita personalidade, né? Sim. Brava, queria jogar e mandava em todo mundo e tal. E ela tava fazendo educação física ainda. Como eu trabalhava no Paraná Clube, né, eu vi o potencial dela. Falei assim, Laiana, venha trabalhar comigo no Paraná Clube, mas eu quero que você trabalhe comigo, mas eu quero desenvolver para um outro projeto, que era a Academia Entre Elas. Que legal. E aí a gente foi e jogava ela da aula de step, jogava ela na piscina, jogava ela em tudo que é lugar para ela desenvolver. E aí ela esportista, então. Isso. Era hidroginástica, ó. Era desafiador, né? Mas era aula de step, era hidroginástica. Era pra desenvolver, mas pelo perfil. Eu falei, mas eu quero que a gente desenvolva aqui, mas que a gente vá depois trabalhar junto. Ela começou como estagiária, e aí foi, e as coisas foram acontecendo, e hoje é sócia também. E me diga uma coisa, a academia foi fundada há quanto tempo? A gente vai fazer 11 anos em janeiro. 11 anos já de academia. 11 Legal. anos. Então, eu perguntei pra você, eu coloquei uma pergunta ali, teve alguma motivação especial na questão do nicho de academia feminina? Teve alguma coisa assim que chamou a atenção de vocês para esse nicho específico, ou foi só o fato de você estar trabalhando numa academia feminina? Acho que foram 2 fatores, né? Pelo potencial do negócio no mercado, no fitness, né? Sim. Por algo que não existia muito na época, né? Até hoje não existe tantos, mas, né, hoje a gente já vê mais números de academias femininas. E eu, Vantressa, eu sempre gostei muito de treinar, né? Mas eu sempre tinha dificuldade de frequentar academias convencionais. Não pelo meu ambiente masculino, como eu sei que algumas mulheres têm dificuldade, Sim. Mas eu tinha dificuldade, eu achava maçante. Eu falei, puxa, tem que ter um local, né, onde elas se sintam bem, mas que elas também tenham uma metodologia onde a gente otimize, né? Então não fique na máquina apenas, mas que eu tenha algo mais dinâmico. Então assim, foi pensando nessas 2 coisas, né? Algo da dificuldade. Se a Vantressa, que nasceu gostando de jogar atividade física, tinha essa dificuldade de frequentar uma academia, talvez uma mulher convencional que não nasceu nesse berço, talvez ela tenha 3 vezes mais dificuldade do que eu. Daí foi a ideia de desenvolver um modelo de negócio com o ambiente e a metodologia. Então acho que unindo, não teve assim um caso em específico, mas acho que talvez olhando um pouco da Vantressa,
e aí vendo as oportunidades de negócio no momento, assim. Que legal. Vanessa, duas situações que você colocou aí, tá? A questão do ambiente, né? Que é muito importante, e a gente vai entrar fundo um pouquinho nesse assunto, eu acredito que vocês vão conseguir falar sobre isso. E especificamente, já entrando nessa questão, tá? A questão do ambiente. Você percebe, por exemplo, nesses 11 anos de academia, que as mulheres têm essa preferência, que a maioria delas, as que frequentam pelo menos, chegaram a comentar com você que preferem um ambiente feminino vamos entrar nesse assunto por causa do assédio ou, né, por causa de olhares obscuros, alguma coisa nesse sentido. Essa situação chega para vocês no momento em que uma mulher chega para fazer uma matrícula? Hoje, conversando com as alunas, né, elas relatam muito que elas não trocariam academia por ser 100% feminina, né? Primeiramente, o que eu mais escuto é o ambiente, porque ali é um momento delas, né? Sim. E o ambiente que faz laços de amizade, então isso é uma terapia para elas também. E ficam confortáveis, né? Numa academia convencional, eu digo que não tem tanto essa interação, né? Então ali eu vejo muitos laços de amizade e que essa conversa agrega muito no ambiente familiar, assim, né? Trocas de experiências, então é um momento onde eu falo que é de psicologia mesmo ali, né? Essa troca. E também em relação... Eu vejo também muitos homens que ficam mais seguros quando as mulheres treinam ali também, né? Então elas também... Tem essa questão também, Tem bastante, né? tem bastante. E também que muitas mulheres, assim, nunca treinaram antes. E quando tentaram ir para uma academia convencional, elas não foram... Como não tinha nunca treinaram, então não sabia realizar os exercícios, como treinar, né? E não tiveram essa atenção. Então ali com a gente tem um método onde elas chegam e a gente ensina elas, diferente da atenção para elas. Então elas relatam muito isso, essa atenção, esse cuidado nosso é muito diferente das demais, assim, sabe? Entendi. E aí uma questão que vai ser interessante a gente colocar na questão modalidades de exercício, o que as mulheres mais vão encontrar na academia de vocês? Tem muita coisa da academia. Mas acho assim, só complementando, né, a tua pergunta e falando o que a Lai disse, a gente vê muitos casos assim, até já vou responder a tua outra pergunta. Tranquilo. A gente vê muitos casos de maridos ciumentos, que não deixavam a mulher ir à academia convencional. Sim. E que elas só puderam né, ir numa academia, frequentar uma academia feminina, porque era ali o ambiente que o marido se sentia seguro, porque era muito ciumento. Sei lá, alguns meses atrás a gente foi procurado pelo SBT, porque eles queriam fazer uma reportagem também, porque eles queriam ver como as mulheres estavam sofrendo muito assédio, né? Porque hoje acontece muito. Acontece muito isso. As mulheres estavam sofrendo assédio dentro da academia, e o assédio pode ser de várias formas, né? Um olhar gestual, né? E tudo isso as mulheres falam muito. Isso é uma linguagem lá que elas se sentem seguras lá dentro. Entendi. Elas se sentem à vontade. Pô, não tem olhar, não tem julgamento, né? Então elas falam, poxa, aqui eu posso sentar e fazer um exercício e eu me sinto segura. Então, assim, existe essa questão da segurança, né? E né, o SBT nos procurou porque estava acontecendo dentro da academia, até nos percursos, quando a mulher estava indo para a academia. Às vezes vai pôr uma leg, vai pôr uma roupa um pouco mais justa, e às vezes aconteciam assédios no caminho dessa. Tá certo. Então a gente foi procurado para falar um pouquinho disso. Ah, que legal. Falando então das modalidades. Nossa, das modalidades, tem bastante coisa, né? Então, mulherada, a gente tem que ficar indo conforme as tendências, né? O fitness muda muito. Então, assim, a academia tem muita coisa, né? Então, desde aulas, a gente tem uma grade de aulas muito extensa, né? Então, a gente tem aula de pilates, né? Nós temos aula de dance mix, que né, agora a gente colocou essa aula, está sendo um grande sucesso com a professora Lu. Nós temos aulas de HIIT, né? Que trabalha o corpo todo, HIIT abdominal num dia específico, o cross trainer, corrida de rua, que mais? Alongamento, gap, Muay Thai, onde a professora Fran trabalha muito a questão de defesa pessoal nas mulheres e elas adoram. Então, assim, a gente tem um acervo muito grande de aulas e fora as aulas a gente também tem a parte do treinamento, né? Elas têm direito de fazer as aulas, que elas bem entendam, né? Aula de dança, e elas também têm o treinamento delas, porque cada pessoa precisa de um tipo de treinamento, né?
Ela é uma aluna nossa, e ela participou com a questão da parte, né, emocional, comportamental. Então ela fazia os encontros assim dessas mulheres que estavam participando do desafio, e ela trazia, né, assuntos, né, N assuntos. A gente tem muitas alunas com ansiedade, depressão, problemas psicológicos, né, todos nós, né, precisamos cuidar disso. Então ela veio com esse suporte também, né, para estar semanalmente discutindo os assuntos, do que faz a gente desistir, por que a gente não chega nos nossos resultados, né, quais são as vozinhas, né, que não deixam a gente prosseguir. Sim, sim. Então, assim, foi uma coisa muito legal, e elas tiveram, nossa, relatos bem emocionantes, assim. Então meu Deus, atividade física, ainda mais pós-pandemia, assim, né, a gente ficou muito, essa informação muito evidente para todo mundo. Muito bem, meninas. Então, assim, ó, tá mais do que claro aqui que a atividade física, não só o fato de vocês estarem aqui falando sobre a academia de vocês, mas a atividade física, ela é de suma importância para o ser humano de uma forma geral, né? No caso específico da academia de vocês, a gente quer falar um pouco sobre segurança. Vocês falaram aqui sobre maridos enciumados, o que obviamente acaba sendo um assunto bastante interessante também. Mas eu também gostaria de saber de vocês se obviamente existe, tá, relatos de mulheres sobre assédio, sobre agressões familiares, sobre essas coisas. Porque com certeza, tá, em algum momento, né, a gente teve, vocês viram aqui o vídeo que a gente publicou da academia. Ou seja, num ambiente rigorosamente feminino, é óbvio, vai existindo essa comunidade, elas acabam se abrindo para vocês, né, e entre as colegas também falando de problemas pessoais. Vocês têm essas informações, vocês ficam sabendo disso, elas relatam para vocês agressões psicológicas, quando a gente fala de doença mental, porque é extremamente fundamental isso. Aliás, a doença mental hoje, dá pra gente dizer que virou uma pandemia isso, né? E não é só a questão do lar, por exemplo, é no trabalho, em todos os lugares da nossa sociedade, as pessoas estão sofrendo muito com doenças mentais, por N motivos. Então eu queria saber de vocês se vocês têm esses relatos dentro da academia. Olha, a gente tem, né, como você falou, né, e a Lai comentou aqui, né, a gente é uma academia, mas a gente acaba às vezes fazendo uma parte psicológica, né, um ambiente de troca, a gente sabe algumas dificuldades e a gente dá o suporte que a gente consegue dar, né, dentro da nossa realidade. A gente tem muitos, eu acho que assim, agressões, tem várias formas de agressões, né? Sim. Então, assim, a gente já teve muitos casos, assim, essas questões de ciúmes, né? E não permitir, né, que a mulher vá num outro ambiente, né? Então, assim, não sei se isso, os ciúmes até onde ele vai, né? Se é só um impeditivo de ir numa academia, ou que eu já vejo que é algo nada saudável, né? Nada saudável, com certeza. Ou até da inibição de uma roupa, ou até uma agressão, né? Eu já vejo muitos casos, e elas relatam assim pra gente, no sentido de uma agressão muito verbal, né? Você tá gorda, por que você vai lá, entendeu? Você não vai conseguir, tipo, você não é capaz. Né? Nós temos também, né, funcionárias também que só podem trabalhar lá conosco porque é uma academia feminina. Sim. Então, pensa, ela está trabalhando e ela é impedida talvez de trabalhar num ambiente onde tem homens. Sim. Né? Isso é um absurdo, né, nos dias de hoje, totalmente. Né? Então, assim, a gente ouve muito essas questões, né, de essas situações, né, que assim, sei lá, ninguém é dono de ninguém, né? É difícil até de falar e relatar sobre isso, né? Porque, como você disse, é absurdo, né? Sim. Mas infelizmente existe. A gente está no século XXI e o machismo ainda impera, né? Infelizmente, né? Quando elas chegam, né, para fazer a matrícula, a gente já tem um atendimento humanizado, né? Sim. E a gente fala muito que a gente tem essa escuta, né? E não só nós, eu e a Laiana, como a gente tem nossas funcionárias, né? A gente tem as meninas do setor de venda. E a gente fala muito a gente ter uma escuta muito ativa. Porque a gente precisa saber qual é a dor dela. Para saber o que a gente vai, como a gente vai atender, de que maneira a gente vai se comportar, né? Tanto a parte mental, né, como, né, os exercícios. Então a gente tem uma conversa mesmo ali, né? Assim, a matrícula acontece ali uma conversa. Ela fala, eu tô depressiva, poxa, eu tô muito em casa, ou eu quero isso, eu quero... Então rola essa conversa, né? Então assim, elas acabam contando
muito das dores dela. Eu acho que elas acabam contando das dores dela pra nós e não falam pros familiares. Isso. Né? Porque os familiares estão vivendo no dia a dia, mas não estão com aquela escuta ativa. Hoje as pessoas estão tão na correria, não param para ouvir o outro. Então ali elas vão, olha, meu Deus, aqui me escutaram, aqui estão ouvindo minha dor. É uma conversa muito, muito leve, muito tranquila. Claro que depois a gente vai para um preenchimento de uma ficha, né, da matrícula dela, e a gente dá um foco mais na questão da parte física, das doenças, o que elas, né, já têm, cirurgias. E aí, no dia a dia, no papo com a professora, a gente começa a entender mais profundamente, né, como que é a vida dela, quais são as dificuldades. Porque elas vão na academia, de repente elas não foram por uma dificuldade, elas assim, prof, tô com uma dificuldade, tô assim, meu filho, né, tá assado, né, agora a gente senta e fala assim, pô, fulano tá com uma dificuldade. E a gente ajuda também, a gente tá ali para dar um suporte dentro, né, da nossa possibilidade. Então, assim, acho que é uma conversa, né, bem aberta, né? Elas falam bastante coisa, né? A gente sempre reforça muito elas, né? Porque ela sempre prioriza quem tá ao redor delas, mas ela sempre deixa elas como segundo, né? Como segundo plano. Como sempre, segundo plano. E a gente coloca assim, pra você atender todo mundo bem, você precisa estar bem, né? Então a gente fala assim, então você precisa priorizar você, tirar o seu tempo do dia, eu vou treinar. Porque quando você treina, você tem melhor disposição, em relação à sua parte igual emocional tá melhor, nessa parte física, então assim, você tem que priorizar você em um momento do dia, já se planejar pra não acontecer isso, né? Se não, eu desisto porque eu tenho que fazer isso, coloca todo mundo à frente dela. E depois, quem que vai cuidar dela? Né? Exato. Ela cuida de todo mundo, mas quando ela precisa, às vezes isso falta, né? Então assim, a gente sempre coloca, dá esse reforço pra elas, assim, meninas, vocês precisam cuidar de vocês. Vocês cuidando de vocês estão cuidando de todo mundo também. Com certeza. E elas elas têm até essa dificuldade, né, de falar, meu Deus, é verdade. Elas nunca nem pararam pra pensar que elas têm que falar, meu Deus, preciso cuidar de mim. Eu tenho 40 anos, nunca pensei em mim. Falou, nossa. Então é um bate-papo que a gente tem ali na hora da matrícula e que a gente traz algumas realidades que ela precisa pensar, né? Quando que você vai pensar em você? Quando que você vai tirar 1 hora do teu dia, 3 vezes na semana, 1 hora, 2 horas, né, pra você? E aí elas falam, meu Deus, preciso pensar em mim também, né? Bom, a Ava tava falando ali da academia, né? Então vou aproveitar também. Nós queremos muito que a gente tenha um propósito com as mulheres, né? Sim. Então a academia tem um propósito de ajudar mulheres. E a gente, como ama o futebol também, a gente também faz um segundo trabalho, que é um projeto Meninas Campeãs, que se chama, ali na Rua da Cidadania do Pinheirinho, de meninas de 6 até 17 anos com futebol feminino, né? Uhum. 100% gratuito, elas ganham uniformes, ela ganha chuteira, lanches, depois é bem bacana. Então, também tô fazendo essa chamada, né, para as meninas que sonham, como eu já sonhei um dia e devido ao futebol me ajudou muito, né? Explorei o mundo aí. Tô chamando essas meninas para buscar realizar seus sonhos ali com a gente, dar esse primeiro passo e tudo. Olha, e ainda tem vagas, né? Porque o projeto ele é do Ministério do Esporte, então a gente só tem 90 vagas para atender essas meninas e adolescentes, né? Então, por enquanto, a gente tá com algumas vagas porque o projeto é recente. Olha, então, quem tiver interesse, chama a gente, que a gente tem essas duas frentes, né? Trabalhando com as crianças, adolescentes. Olha que legal. A vida dessas mulheres aí. Vocês falaram aí desse projeto, né? Meninas e mulheres. Tem uma faixa etária para participação na academia entre elas? Não? Bom, tem sim. A gente sempre, em relação a algumas mães chegam na gente e perguntam assim, eu tenho uma filha, ela tá precisando, tá acima do peso, eu posso trazer ela? A gente primeiro pergunta assim, você acha que a gente dando os comandos para ela consegue realizar, por exemplo, assim, um exercício, faça 10 repetições, né? Ela consegue atender 3 vezes fazendo aquilo, né? O exercício, no caso. Daí a mãe fala assim, sim, não. Por quê? Né, que a gente pergunta. Porque senão não vai ser porque geralmente, dependendo da idade, tem que ser algo lúdico, né? Sim. Senão ela não vai motivar, ela não vai querer fazer, Exato. vai ficar traumatizada. Então a gente sempre faz essa pergunta. Porque tem crianças que conseguem ter esse entendimento e vai ser super bacana, né? Claro que a gente monta um treino ali específico pra elas, por exemplo, no jump, né? Que elas gostam.
Então, por isso, acredito assim que 10, 11 anos, dependendo da maturidade da criança, né, da menina, a gente consegue atender. E aí, em relação à parte final lá, né, não, a gente atende. Claro que tem algumas restrições que a gente direciona uma parte de fisioterapia, né, que é muito complicado, mas se a gente conseguir atender, a gente está atendendo. Que legal, que legal. Então, meninas, olha, eu quero obviamente chamar a atenção aqui da mulherada do Sítio Cercado, tá? Você que está precisando fazer uma renovação física, né, no corpo e até poder adquirir um pouco mais de ânimo também, procure ali a Academia Entre Elas, tá? Vocês viram aqui no vídeo, né, o telefone de contato e tudo mais. E eu vou aproveitar esse momento então para agradecer a presença das meninas aqui e obviamente solicitar, né, delas que façam uma última chamada, né, uma consideração final aí para a gente terminar esse nosso vídeo aqui, esse nosso bate-papo aqui, né? Falando então dessa questão, né? Primeiro é agradecer o convite, né? Acho que pra gente sempre é um prazer falar sobre nosso projeto, a academia, o projeto de vida, né? Que a Lai falou, né? Que depois de um tempo a gente viu que existia um propósito atrás, né, de tudo isso. Quero convidar, né, a todas as mulheres, né, da região, né? A gente tem alunas que também que vêm de outros bairros a conhecer e que elas, né, comecem a pensar nelas, né? O momento de tirar esse momentinho de pensar nelas, de cuidar delas, da saúde mental, física. E tá aqui, a gente tá de portas abertas para atender todos que forem nos visitar. E obrigada, Edson. Bom, agradeço, sempre falo, né, do nosso Deus, né? Porque Ele nos concedeu essa responsabilidade de cuidar de mulheres, né? Então a gente sempre pede sabedoria, né? E muita força para incentivar elas, passar essa energia para elas, né? Então eu agradeço muito pelas oportunidades e também agora por você estar abrindo as portas, né? Pra gente falar um pouquinho do nosso trabalho e agradecer nossas alunas sempre pela confiança de... Tem alunas que vêm de 10 anos com a gente. E é isso, e chamar elas que quem fica tímida, eu sou um pouquinho tímida aqui, dá pra ver, mas quem é tímida, que nunca treinou e tem vontade, né, o ambiente nosso é muito acolhedor, então a gente tá esperando elas. E é isso, muito obrigada por tudo aí. Legal. Bom, gente, então, como vocês podem ver, esse é o canal Meu Sítio e hoje nós trouxemos esse bate-papo especial aqui com duas mulheres, né, que são proprietárias de uma academia exclusivamente para mulheres. Então, se você, mulher, estava se sentindo um pouco, né, assim, quero ir para uma academia, mas não sei se vou, né, ou prefere ter um ambiente exclusivamente feminino, a Academia Entre Elas está aí, né, no Sítio Cercado, né? Você de qualquer região que está assistindo a gente pode vir para cá, obviamente faz o contato, né, liga para saber se tem vaga, porque olha, a academia é muito frequentada e eu tenho certeza que se você, mulher, vier, vai ser muito bem-vinda e vai se sentir muito bem, tá certo? Então, muito obrigado. Fiquem com a gente. Eu até quero aproveitar aqui esse vídeo já para dizer que nós vamos ter, né, nos nossos próximos vídeos aqui, a gente vai estar conversando com uma profissional da área de saúde que fala especificamente da saúde da mulher, tá? Então fiquem ligados no nosso canal. Esse bate-papo já está agendado, a gente está produzindo ele e logo esse vídeo vai estar disponível aqui para você, mulher, que quer ter mais informação sobre alimentação, sobre tudo referente à saúde. Hoje nós falamos um pouco da saúde física, né? E de uma possibilidade para vocês terem esse cuidado. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre alimentação para a saúde da mulher, tá certo? Então, muito obrigado, até logo mais, até o próximo vídeo.